Olá, é bom ter você aqui. Não importa onde você esteja agora, não importa como foi o seu dia, não importa se você veio até este vídeo por curiosidade, por acaso, ou porque sentiu que precisava ouvir algo diferente. O que importa é que neste momento você está aqui e eu vou pedir algo simples, mas raro, a sua atenção completa, pelo tempo que estivermos juntos, porque o que você vai ouvir agora não é uma sequência de frases bonitas para postar nas redes sociais. Não é uma reflexão vazia que você vai esquecer amanhã. O que você vai ouvir é um lembrete que carrega dentro dele o poder de transformar completamente a forma como você vive. Um lembrete que, se for levado a sério, pode mudar a maneira como você enxerga o tempo, como você escolhe suas batalhas e como você valoriza as pessoas e as experiências que fazem parte da sua vida. E eu quero começar essa nossa conversa com uma pergunta, mas não quero uma resposta apressada. Não quero que você apenas repita mentalmente um sim ou um não. Eu quero que você pare e sinta o peso dessa pergunta. Você já pensou sobre a sua própria morte? Não como um pensamento distante, não como algo que vai acontecer um dia, num futuro nebuloso e longínquo, mas como uma certeza absoluta, uma possibilidade real e próxima, capaz de bater à sua porta a qualquer momento, hoje, amanhã, daqui a uma semana, ou quem sabe antes mesmo de este dia acabar. Nós vivemos como se fôssemos eternos, como se tivéssemos tempo de sobra, como se cada oportunidade perdida pudesse simplesmente ser empurrada para amanhã, como se houvesse sempre mais dias, mais chances, mais encontros, mais conversas. Mas no fundo, todos nós sabemos que isso não é verdade. O tempo não nos pertence. O amanhã não nos pertence. E ainda assim, nos comportamos como se houvesse um contrato invisível que nos garante décadas pela frente, como se a vida fosse obrigada a nos esperar. Na nossa cultura, falar sobre a morte é quase um tabu. Tratamos o assunto como algo sombrio, pesado, proibido, como se evitar pensar nela fosse uma maneira de afastá-la, como se ignorar a sua existência fosse um tipo de amuleto protetor. Mas os antigos estoicos pensavam exatamente o oposto. Eles traziam a morte para perto, olhavam para ela de frente, não com desespero, mas com clareza, não com medo, mas com um respeito profundo. Eles diziam memento mori, lembre-se de que você vai morrer. E longe de ser uma frase pessimista, essa era uma das maiores declarações de amor à vida que eles poderiam fazer, porque quando você lembra que vai morrer, você começa a viver com mais intensidade. Você começa a perceber que o tempo que tem é finito, que cada dia é único, que cada conversa pode ser a última, que cada oportunidade de dizer eu te amo, de pedir desculpas, de perdoar ou de tentar de novo, pode simplesmente desaparecer. E essa consciência muda tudo. Muda a forma como você lida com os problemas, muda a forma como você escolhe suas prioridades. Muda até mesmo o valor que você dá às pequenas coisas, como o cheiro de um café pela manhã, o riso inesperado de alguém querido, ou o pôr do sol visto da janela. Talvez você esteja pensando, mas isso é pesado demais para se pensar todos os dias. E eu te entendo, porque fomos ensinados a nos afastar desse tema, a não falar sobre isso, a fingir que a vida é uma linha reta infinita. Mas pense comigo, o que é mais pesado? Encarar a sua finitude e, por causa disso, aproveitar cada segundo com mais consciência ou viver no piloto automático, desperdiçando anos com o que não importa. E só perceber o valor do tempo quando ele estiver acabando. Quantas vezes você já adiou um sonho? Quantas vezes você já deixou de passar tempo com alguém importante? Quantas vezes você já guardou palavras que precisava dizer? Quantas vezes você já se prendeu em discussões pequenas, em mágoas que não valiam nada, em preocupações sobre coisas que no fundo não estavam sob o seu controle? E se esse fosse o seu último dia, quantas dessas coisas teriam importância? Quantas dessas coisas você realmente manteria na sua lista de prioridades? Os estoicos acreditavam que trazer a morte para a consciência diária não nos paralisa. Pelo contrário, nos liberta, porque nos faz separar o essencial do supérfluo, nos lembra de que a vida não é ensaio, é agora, está acontecendo neste exato instante,
E o que você escolher fazer com este instante é o que vai definir a qualidade dos seus dias, não amanhã, não no ano que vem, mas agora. Por isso, eu quero te convidar a fazer um exercício simples, mas profundo. Ao longo de hoje, e também nos próximos dias, pare em alguns momentos e se pergunte: se eu tivesse a certeza de que hoje é o meu último dia, o que eu faria diferente? E não deixe essa resposta apenas na sua mente. Escreva. Anote. Guarde em um lugar onde possa ler de novo, porque cada vez que você responder a essa pergunta, vai perceber que muito do que hoje parece urgente, na verdade é irrelevante. E muito do que você deixa para depois é o que realmente deveria vir primeiro. Essa é a essência do memento mori. Não é sobre viver com medo da morte. É sobre viver com a lucidez que ela nos dá. É sobre entender que, no fim, tudo é passageiro. Tudo é frágil. E é exatamente por isso que tudo é tão precioso. Na próxima parte, nós vamos mergulhar ainda mais fundo nessa ideia, vamos entender como essa consciência da nossa finitude pode se tornar um motor poderoso, capaz de nos fazer viver com mais propósito, mais foco e mais verdade, e como você pode aplicar isso para transformar não apenas o seu dia, mas toda a sua vida. Nós falamos sobre como o memento mori é mais do que uma frase. É um lembrete de que a vida é frágil e que cada instante é único. Mas agora, eu quero que você veja como essa ideia, essa consciência da finitude, se manifestou ao longo da história na vida de pessoas que entenderam o seu poder e na forma como elas viveram e ensinaram a viver. Imagine Marco Aurélio, e o homem mais poderoso do seu tempo, imperador de Roma, com exércitos ao seu comando, com riquezas, com o respeito e o temor de milhares, sentado à noite, sozinho, escrevendo para si mesmo, e não para impressionar ninguém, mas para lembrar ao próprio coração que, apesar de todo o poder e glória, ele também era mortal, que o seu corpo, assim como o de qualquer outro homem, um dia iria ceder, e que, quando esse dia chegasse, não seriam as batalhas vencidas ou os títulos conquistados que definiriam o valor da sua vida, mas sim a maneira como ele havia vivido cada momento, a forma como havia tratado as pessoas, o que havia construído para além de si mesmo. Marco Aurélio não se enganava sobre a sua posição. Ele sabia que, mesmo sendo imperador, não podia controlar o tempo, não podia negociar com a morte, e por isso ele a mantinha sempre por perto, não para temê-la, mas para garantir que cada dia fosse vivido com a atenção e a dignidade que a vida merece. E ele não estava sozinho nesse pensamento. Sêneca, outro gigante do estoicismo, escreveu em uma de suas cartas que a vida é longa o suficiente e foi dada em quantidade generosa para realizarmos grandes coisas, se soubermos usá-la bem. Mas ele também advertia que a maioria das pessoas desperdiça esse presente, ocupando-se com coisas pequenas demais, perdendo-se em conflitos inúteis, em desejos passageiros. Como se o tempo fosse um recurso inesgotável, Sêneca lembrava que cada dia que passa é um dia a menos, que cada hora é uma moeda que você gasta e nunca mais recupera, e que, por isso, você deve gastar essas moedas com sabedoria, investindo no que realmente importa. E aqui eu quero te fazer uma pergunta, que talvez seja incômoda, mas necessária. Se a sua vida acabasse hoje, o que ficaria inacabado? O que você lamentaria não ter dito, não ter feito, não ter sentido? Quantas reconciliações você adiou? E quantos abraços você deixou para depois? Quantos sonhos você arquivou esperando o momento certo? Quantas vezes você trocou algo significativo por algo conveniente? Essas perguntas não são para te entristecer, são para te despertar, porque a morte é como um espelho cruel e honesto. Ela reflete com clareza o que realmente tem valor e dissolve instantaneamente tudo o que é superficial. Se você já passou pela experiência de quase perder alguém que ama, ou de quase perder a própria vida, você sabe exatamente do que estou falando. De repente, a discussão que parecia tão importante não significa mais nada. O orgulho que te impedia de se desculpar parece pequeno e inútil. As coisas que você dizia não ter tempo para fazer
agora se tornam urgentes. E é esse estado de lucidez que o memento mori busca nos dar, sem que precisemos esperar por uma tragédia para enxergar. E talvez você esteja se perguntando como é possível viver com essa consciência todos os dias, sem se afundar em ansiedade ou medo. E a resposta é que o memento mori não é sobre se encher de preocupação. É sobre se esvaziar dela. É sobre perceber que, se tudo pode acabar a qualquer momento, então não vale a pena gastar energia com o que não constrói, com o que não alimenta a sua alma, com o que não leva você para mais perto de quem você quer ser. Os estoicos transformaram a lembrança da morte em um combustível para a vida. Eles acordavam sabendo que não tinham controle sobre o número de dias que lhes restava, mas tinham controle total sobre como viveriam o dia de hoje. E essa é a chave. Não é sobre adivinhar quanto tempo você tem, é sobre decidir como vai usar o tempo que já está em suas mãos. Então, eu quero propor algo para você, algo simples, mas que pode começar a mudar a sua forma de viver hoje. Ao final deste vídeo, pegue um papel e escreva 3 coisas que você faria se soubesse que só tem mais um dia de vida. Não importa o que seja. Pode ser falar com alguém, visitar um lugar, fazer algo que tenha adiado. Escreva. E depois olhe para essa lista e se pergunte: o que me impede de começar por isso agora? Não espere. Não guarde para um quando der. Porque a verdade é que nem eu, nem você sabemos se esse momento vai chegar. Na próxima parte, nós vamos entrar mais fundo nas lições práticas do memento mori. Vamos transformar essa filosofia em passos claros para viver com mais propósito, mais coragem e mais gratidão, para que cada dia, mesmo os mais comuns, se tornem extraordinários. Nós refletimos sobre a verdade inevitável da morte e sobre como essa consciência pode mudar a forma como enxergamos a vida. Mas filosofia sem prática é como uma lâmpada desligada. Ela tem potencial para iluminar, mas não cumpre sua função. Por isso, agora é o momento de transformar o memento mori em ação, em passos reais que você pode dar a partir de hoje para viver com mais presença, com mais propósito e com menos desperdício de tempo e energia. O primeiro passo é simples, mas exige disciplina. Comece o dia lembrando-se da sua finitude. Ao acordar, antes de pegar o celular, antes de se afogar nas obrigações, respire fundo e diga a si mesmo: eu posso deixar esta vida hoje. Como vou viver para que isso não seja um desperdício? Essa frase, inspirada nos escritos de Marco Aurélio, não é para te assustar, mas para te alinhar, para colocar o que realmente importa na frente de tudo o que é ruído. O segundo passo é criar micro-rituais de presença, momentos do seu dia em que você se desconecta do piloto automático e se conecta de verdade com o que está acontecendo. Pode ser enquanto toma um café, enquanto caminha até algum lugar, ou até mesmo enquanto conversa com alguém. Nesses instantes, esteja lá por inteiro. Olhe nos olhos, ouça sem pensar na resposta, sinta o sabor, o cheiro, o toque. Essa é a forma de transformar minutos comuns em experiências inesquecíveis. O terceiro passo é fazer o inventário das prioridades. Pegue um papel e escreva tudo o que ocupa seu tempo hoje, desde o trabalho até as distrações. Olhe para essa lista e marque o que realmente tem importância duradoura, o que estará ao seu lado mesmo nos seus últimos dias. E depois, marque o que você sabe que é supérfluo, o que não vai deixar nenhuma marca na sua vida. Esse exercício dói, porque expõe o quanto gastamos energia com coisas vazias, mas também liberta, porque te dá clareza para cortar o que não serve. O quarto passo é aprender a dizer não. Cada sim que você dá para algo que não importa é um não que você dá para o que realmente tem valor. O memento mori nos lembra que não temos tempo infinito e que proteger esse tempo é um ato de amor próprio. Você não deve explicações para quem não vive a sua vida, mas deve compromisso com os seus próprios valores. O quinto passo é registrar gratidão todos os dias. No estoicismo, a gratidão não é apenas sentir-se bem, é uma forma de reconhecer que,
Apesar das dificuldades, você já tem coisas que valem a pena. Antes de dormir, anote 3 coisas pelas quais você foi grato no dia, mesmo que sejam simples, e perceba como isso muda o seu olhar para o que já está presente. E talvez o passo mais transformador é agir como se o amanhã não fosse certo, porque ele não é. Se você quer dizer algo a alguém, diga: se quer começar um projeto, comece. Se quer mudar um hábito, mude. Não espere por condições perfeitas. Elas raramente chegam. E quando chegam, o tempo pode já ter passado. Os estoicos não eram perfeitos. Eles não viviam todos os dias com total clareza e foco. Mas eles treinavam. E é isso que você também pode fazer. Não se trata de eliminar para sempre a distração ou o desperdício, mas de reduzir o espaço que eles ocupam na sua vida, até que o que reste seja o que realmente importa. E agora, antes de passarmos para a próxima parte, eu quero te propor um desafio simples, mas profundo. Pegue um papel e escreva: se eu morresse amanhã, eu gostaria que o meu último dia tivesse sido assim. Complete essa frase com detalhes: com quem estaria, o que faria, o que sentiria. E depois, olhe para a sua vida hoje e veja o que pode começar a mudar para se aproximar dessa resposta. Não amanhã, não quando der. Mas agora, na próxima parte, nós vamos falar sobre como lidar com os imprevistos, com as perdas, com as mudanças abruptas que a vida traz, e como o memento mori pode ser uma âncora de força nos dias mais difíceis, quando tudo parece fugir do controle. Nós falamos sobre como o memento mori pode nos dar clareza para viver melhor, como ele nos ajuda a filtrar prioridades, a cultivar presença e a agir com intenção, mas existe um momento em que essa filosofia se revela ainda mais necessária. Um momento em que as palavras são testadas e as ideias precisam se transformar em força real. Esse momento é quando a vida muda de repente. Quando o chão parece desaparecer, quando somos atingidos por algo que não pedimos e que não podemos evitar. Pode ser a perda de alguém que amamos, o fim de uma relação importante, o diagnóstico de uma doença, a queda de um projeto que parecia seguro, ou até mesmo aquelas mudanças sutis, mas dolorosas. Como perceber que uma fase da vida terminou e não volta mais? Esses momentos têm algo em comum. Eles nos lembram a força daquilo que muitas vezes tentamos esquecer. Nada é permanente, nada é garantido. E é justamente aí que o memento mori se torna mais do que um conceito. Ele se torna uma âncora, porque quando você aceita que tudo é temporário, inclusive a sua própria vida, você começa a lidar com as perdas de forma diferente. Não porque elas doem menos, mas porque você entende que a dor faz parte do processo de viver, que amar alguém é aceitar que um dia terá que se despedir, que começar algo é aceitar que um dia vai acabar. Os estoicos não negavam a dor. Eles não fingiam que não sofriam, mas eles se preparavam para ela. Não no sentido de viver esperando pelo pior, mas no sentido de não se deixar destruir quando o pior acontecesse. Eles sabiam que resistir à realidade só prolonga o sofrimento, e que aceitar não é desistir, é escolher lutar com clareza, em vez de lutar contra o vento. Quando enfrentamos uma perda, é natural sentir raiva, tristeza, medo, mas o memento mori nos lembra que tudo isso é parte da experiência humana, e que por mais duro que seja, a vida continua pedindo a nossa presença, mesmo quando parece injusta, mesmo quando nada faz sentido. E aqui está um ponto essencial. A morte, por mais dolorosa que seja, pode se tornar um mestre. Ela nos ensina que não devemos adiar o que é importante, que não devemos acumular palavras não ditas, que não devemos guardar abraços para depois, porque às vezes o depois não chega. Quantas histórias você já ouviu de pessoas que se arrependeram do que não fizeram, mais do que fizeram? Quantas vezes você mesmo já sentiu esse peso, essa sensação de eu deveria ter? O memento mori não elimina essa dor, mas ele pode impedir que ela se transforme em arrependimento. Porque quando você vive consciente da sua finitude, você aproveita melhor as oportunidades que tem,
você cria mais memórias, você constrói mais momentos que valem a pena, e assim, quando a perda chega, você carrega consigo a paz de ter vivido de verdade com aquela pessoa, ou naquela fase da vida. E não é só sobre luto, é também sobre mudanças, porque toda mudança é de certa forma uma morte, o fim de um capítulo, o fechamento de uma porta. E o que o Memento Mori nos diz é: não desperdice tempo lamentando o que já foi. Use essa energia para viver bem o que é agora, porque o presente também vai passar. E um dia você vai sentir falta até mesmo do que hoje parece difícil. Por isso, quando você estiver no meio de uma crise, quando a vida estiver confusa e dolorosa, faça uma pausa, respire e repita para si mesmo: Memento Mori. Lembre-se que você é mortal. Lembre-se que tudo é temporário. E pergunte: como posso viver este momento da melhor forma possível, mesmo que ele seja imperfeito, mesmo que ele seja doloroso? Na próxima e última parte, nós vamos encerrar essa jornada com uma mensagem, para que você nunca mais esqueça dessa filosofia. Vamos amarrar todos os conceitos, e eu vou te deixar com um chamado para agir, para que o Memento Mori não seja apenas uma ideia bonita que você ouviu hoje, mas um novo jeito de viver, todos os dias. Se você chegou até aqui, eu quero que saiba que já fez algo que poucas pessoas fazem. Você se permitiu olhar para a vida de frente. Sem filtros, sem ilusões, você teve a coragem de encarar a verdade mais inevitável e, ao mesmo tempo, mais libertadora de todas. Um dia você vai morrer. E é justamente por isso que você tem o poder de viver melhor. A partir de agora, nós falamos sobre a importância de lembrar que o tempo é finito, sobre como o Memento Mori pode transformar cada dia em uma oportunidade única, sobre como ele pode guiar nossas decisões, nos ajudar a lidar com perdas, a aproveitar os momentos, a cortar o que é supérfluo e a focar no que realmente importa. Eu quero que você carregue essa frase com você, não como um peso, mas como uma chama que ilumina cada passo, que te lembra, nos dias bons e ruins, que cada instante é irrepetível e que o que você faz com ele é a verdadeira medida da sua vida. E sempre que sentir que está voltando para o piloto automático, que está se perdendo nas distrações ou deixando para amanhã o que sabe que é importante, volte a este vídeo, escute novamente cada palavra, deixe que elas te realinhem, que te tragam de volta para o presente. O Memento Mori não é para ser entendido apenas com a mente, é para ser vivido com o coração, é para ser sentido na pele. É para ser lembrado quando você acorda, quando olha nos olhos de alguém que ama, quando sente o sol no rosto ou o silêncio de uma madrugada. Ele está em tudo. Se você estiver disposto a vê-lo, e eu quero te pedir algo, se este conteúdo tocou você de alguma forma, se trouxe clareza, se provocou reflexões, se te ajudou a enxergar a vida com outros olhos, compartilhe-o com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, uma única frase no momento certo pode mudar o rumo de uma vida inteira. E talvez você seja o canal para que essa mudança aconteça. Se inscreva no canal. Assim você não perde os próximos conteúdos que vamos criar juntos. Conteúdos que, assim como este, têm o objetivo de transformar conhecimento em força e reflexão em ação. Curta o vídeo, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. E se um dia sentir que precisa de um lembrete, para voltar a viver com intensidade e propósito, volte aqui. Este vídeo vai estar te esperando. Obrigado por ter ficado até o final, por ter dado ao seu tempo um destino valioso hoje. Porque, como vimos, o tempo é a moeda mais rara que temos, e você escolheu investi-lo aqui. Espero que cada segundo tenha valido a pena, e que a partir de hoje, o Memento Mori não seja apenas uma frase para você, mas um modo de viver até o último dia.